Melhore o design de seu negócio. Aprenda a criar cartões virtuais, feed organizado, crie a sua logomarca e aprenda a criar vinhetas para o YouTube. Design Canvas do básico ao avançado. Destaque-se agora da sua concorrência. E vocês começaram quando na carreira musical? Sozinho, desde criança, né? A gente começou tocando na igreja, né? A gente cresceu na igreja, então lá. a nossa formação Vamos musical... fazer um placar de... bingo. Por quê? Não, porque a gente já comentou isso aqui. Como é comum pessoas que... Cantam. Que tocam e cantam e tal, que começaram a carreira em cidades pequenas na igreja. É, porque assim, a formação musical na igreja é muito louca, porque eu sempre falo que a gente tem quilômetro rodado, quem vem da igreja, muito mais do que quem não é. Por exemplo, eu tocava na igreja, comecei a tocar na igreja com 9 anos de idade, 10. Então, com 12 anos... Violão? Eu comecei... O primeiro instrumento que eu toquei foi teclado. Meu irmão tinha uma escola de música na igreja e todo mundo tocava na minha família. Meu pai tocava, meus 2 irmãos tocavam. E eu não tocava nenhum instrumento, eu tocava bateria só. Meu primeiro instrumento foi com 5 anos, batera. Aí um dia, voltando do culto, assim, o violão... Meu pai tinha um Del Rey, o violão tava na parte de trás do carro, assim. Eu peguei e fiz assim no violão. Aí saiu aquele som de nada, né? Tipo, falei assim, bicho, meu pai toca, cara. Por que eu não toco? Eu cheguei no meu irmão e falei assim, bicho, quero aprender a tocar violão. Ele falou, beleza, R$80 no mês. Seu irmão, que roubado, velho. Que isso, cara? Eu falei, meu pai, falei assim, pai, ó, eu quero fazer as aulas lá, o Kleber Clube 80. Meu pai riu, falou assim, tá bom, eu falo com ele. Aí, certeza, ele falou assim, vai dar aula sim. Mas depois eu fui ver que ele queria que eu desse valor já. Aí quando chegou pra fazer aula de violão, ele falou assim, ó, não vou te ensinar violão, quero te ensinar piano, teclado. Eu falei, não, eu quero tocar violão. Eu falei assim, não, mas eu quero ensinar teclado. Porque ele estava estudando mais teclado na época, então ele queria passar mais tempo com o instrumento. Tenho certeza, meu pai falou pra ele fazer de graça, então ele falou assim, então vai ser do meu jeito. Então meu primeiro Tem que ser algo que eu goste também, tá ligado? Meu primeiro instrumento foi teclado, piano. Depois meu irmão, esse que tinha a escola de música, ele abriu uma loja de instrumentos com meu pai. Então, com 9 anos, eu saía da aula e ia pra essa loja, esquece, eu fucei em tudo que você imaginar. Quebrei um monte de instrumento. Nossa, mas aí que sonho ter uma loja de instrumentos, exatamente. E eu aprendi a tocar os outros instrumentos dessa forma. Violão, eu peguei um dia aqueles livrinhos do Leandro Leonardo. Falei assim, cara, como é que toca isso aqui? Já sabia o que era lá, o que era mi, de ler a cifra. Eu peguei, entre tapas e beijos, lá, mi, ré, e saí tocando. E então, com 12 anos, imagina, todo domingo você toca na igreja. Todo domingo você enfrenta um público, você fala com as pessoas. Eu tô de boa. Não. Toda vez você enfrenta um público, você tem que falar em público. Então, todo domingo é um show, todo sábado é um show. Então, quando você... É uma escola, né? Exato. Além de você estar com o instrumento direto, você tá no palco, Legal. você tá lidando com o público Sim. já muito cedo. É uma responsabilidade, né, cara? Exato, e é um passatempo, porque, pô, você é um garoto evangélico, da família evangélica, você não tem muito o que fazer... A não ser estudar música, porque você não pode ir pra lugar nem fliperama, minha mãe deixava eu ir direito. É mesmo? Uma criação, naquela época a criação nossa era mais rígida, né, cara? Ainda mais veio da 20, veio da igreja batista e metodista, São então... bem tradicionais, assim, e tal. Mas é Não muito era louco de ir pra que... festa e tal. E a igreja, cara, tocar na igreja, cantar na igreja, faz você desenvolver uma percepção musical diferente. Uma percepção muito grande. Assim, você tem que lidar com aquela fogueira, tá ligado? Te coloca na fogueira, tá ligado? Ó, toca violão aí. Cara, mas eu não sei, toca. Por Vai lá e exemplo, aprende. chegou lá Entendeu? uma irmã de outra igreja que vai pregar no culto. Aí a irmã tá lá e ela fala assim, eu vou cantar um hino aqui. Só que você não sabe que hino que é, de onde tá saindo a música, tá acontecendo. Aí o pastor fala, vai, enche o obediente, vai, toca. Aí a mulher começa a cantar, você tem que acompanhar ela. E isso acontece tá com muito. sol, lá. Isso acontece muito. Por isso que os músicos de igreja são muito bons de ouvido, assim. Porque acontece isso o tempo todo, a todo São momento. jogados ali pra Eu se gosto virar. quando tá a pregação assim, aí a pessoa só dá escolhe o 3 apelo acordes ali. ali e fica só fazendo. É engraçado que isso foi uma evolução até dentro da igreja, porque a minha igreja era tão tradicional que os pastores não gostavam disso. Aí começou... De musicalizar a pregação. Isso, aí começou com o tempo, aí começou a rolar uma coisa ou outra, aí vinha um pastor de fora que pedia pra fazer isso, aí o pastor ia mudando a cabeça. O meu pastor era o tipo do pastor que não podia ter bateria na igreja. Ah, tá. Isso é aí muito foi uma barulho. luta, isso foi uma luta. O meu não podia percussão. Não Porque podia falava mesmo. coisa de outra religião. Olha e aí tal. que doideira, cara. Caramba, velho. Graças a Deus, até isso, até essas religiões aí, vamos supor, careta, né, que é a nossa, mas por muito tempo foi muito careta, por ser muito tradicional, elas estão evoluindo também, a começar por isso. Vocês mudaram? Hoje vocês mudaram, assim, em relação à religião? Vocês creem Não, em a gente outras continua, coisas? nós somos cristãos, né? É que assim, Mas cara... não vai nem na igreja mais.
eu sempre fui muito questionador, Eu também. né? Lá dentro da igreja, eu vi algumas coisas que pra mim não fazia muito sentido. Muita doutrinação. É foda. É muito foda isso, porque cada um tem uma percepção dentro da igreja e se sente bem, tá tudo certo, beleza. Eu não me sentia muito bem. Então eu não me permitia experiências e tudo mais, sabe? Eu não me permitia aprofundar muito na minha própria religião lá, porque eu falava assim, pô, cara, mas eu tô fazendo uma coisa que meus pais pediram pra eu fazer, eu nem curto muito isso. Ligado? Eu curtia muito por causa da música, aquilo lá. Eu tenho certeza que eu evoluí e que, assim, existe a mão de Deus ali, né? Pra você se capacitar e falar assim, ó, vai lá, vou te ensinar e eu vou te facilitar as coisas. Mas, assim, eu nunca me entreguei demais, assim. Então, eu fui me afastando aos poucos. Porque eu achava umas paradas muita coisa de homem, falando pra homem, isso que eu ia falar, assim, é tá coisa ligado? de os homens, de homem, né? Não de homem e mulher, mas tipo, ser humano falando pra ser humano. Tipo, mano, faz isso, não pode beber, não pode fazer isso, não pode fazer... Mas quem que tá falando, tá ligado? É tipo o rótulo da Coca-Cola é do demônio. Cara, cala a boca. Eu falava assim, eu tinha com 14 anos, falava assim, mano, tipo, não escuta Legião Urbana porque os caras... Falei, velho, Era umas paradas pelo amor assim. de Deus, cara. Meio bizarro, né? Eu me Bizarro. decepcionei muito com os homens também. Com os homens, tá ligado? Tipo, não com a minha própria experiência com Deus ou meu relacionamento com ele, em orações e tal. Mas algumas coisas que eu não me agradava, assim. Eu fui me afastando por si só. Eu fui aprender isso aí depois de muito tempo, me ligar em relação a isso. Porque realmente os homens são falhos, né? E na igreja não vai ser diferente. Lá os próprios pastores estão pregando que nós somos pecadores, etc. Então eles têm direito a errar também. Mas eu tive muita decepção em relação aos meus pais. O que fizeram com meus pais dentro da igreja, assim, quase uma exploração, assim. E eu fico bem sentido. Depois você vai ficando mais velho, como... Meu pai se converteu, eu tinha 1 ano de idade. Meu pai era da resenha, igual a gente. Festa, amigo pra caralho, aquelas coisas. Uma semana antes do meu aniversário de 1 ano, meu pai se converteu. Então imagina, você chega na casa do aniversário de um amigo seu, que é da bagunça, da cachaça com os amigos, aí chega lá, não tem. Ele trocou toda a cachaça da festa por refrigerante, todo mundo ficou em choque. Mas isso aproximou a gente da igreja e da música. Sim. Mas durante esses anos todos, eu fui obediente, você vê as coisas acontecer e tal. Mas aí quando você vai ficando mais velho, você vê, cara, olha o tanto de coisa que fizeram com meus pais. Os meus pais, que eles já falei isso pra eles, hoje já tenho mais liberdade, demorei pra falar, mas depois com os anos eu falei. Eles deixaram de cuidar da família por causa da igreja. De cuidar das coisas da família, de cuidar da família, de cuidar dos negócios da família pela igreja. Aí eu falo pro meu pai que depois de ano passado, ano retrasado, eu fui lá pra Campo Grande, a gente tinha um almoço de família num domingo. A gente começando a comer, aí minha mãe fala assim, porque seu pai tá chateado com o pastor tal. Cara, eu tava comendo o seu texto. Eu falei, não é possível, gente. Depois de 20 anos eu vou sentar aqui no domingo do almoço e o assunto é o mesmo, que vocês estão chateados com tal pastor. Troca de igreja, cara. Até hoje, né? Você vai ficar sofrendo até quando? Não vai na igreja. Troca de igreja. Tudo aqui da casa. Aí eu falei assim, nesse dia eu falei assim, pô, pai, o seu galardão no céu Você já tem. vai ser enorme. Mas o senhor deixou de cuidar da família por causa da igreja, não tem problema. Isso é muito bonito e o senhor tá certo. Só que, pô, para de sofrer, já chega. Vamos Você olhar sabe pra que, frente. Eu, desde muito adolescente, eu sou da igreja católica, né? Criada na igreja católica. Então eu fiz a primeira comunhão, a crisma, aquela coisa toda, e frequentava grupo de jovens, então eu me criei assim. E durante muito tempo essa era a minha vida, ir pra retiro e tudo mais. Nossa, Muito. é muito boa esse Não, ambiente, é maravilhoso. incrível também. É maravilhoso. Mas assim, é aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes aqui fora do ar. É uma evolução até dentro da própria igreja, Sim. as coisas que vão acontecendo. Então, aí o que aconteceu? Eu casei e aí eu me separei. Quando eu me separei, tá? E você imagina, eu tinha todos os meus amigos ali do grupo de jovens que eram os meus amigos. E aí veio a coisa de, você não pode mais comungar. Você não pode, você não sei o quê. Aí eu falei, engraçado, porque o dízimo eu posso pagar, né? Mas a comunhão, eu sou igual aqui, não sou igual aqui. Enfim, e aí eu tinha ido atrás para resolver isso de forma oficial dentro da igreja, porque existe uma forma de você pedir a anulação, mas aí você manda, é um processo que tem que ir para Roma e não sei o que, não sei o quê. Meu Deus Aí, do céu, não, cara. até isso tudo tava ok. Quando eu fui atrás para ver, porque eu era muito jovem e porque não fazia mais sentido e tal, aí me falaram, na época, minha filha devia ter acho que 2 anos, quando eu fui atrás disso, minha filha tá com 21, então imagina quanto tempo faz. Na época falaram pra mim, é 5 mil reais. Eu falei, o que, querido? Nossa, 5 mil reais eu vou pessoalmente lá ver o Papa. Exatamente. Eu levo pra ele o papel pra ele Na assinar. época? Você vê, cara. Aí eu fiquei muito chateada com essa postura, Que porque era loucura. uma questão, tipo assim, eu não era mais benquista de maneira igual, entende? Perfeito. E aí eu tava conversando com um amigo meu,
que na época era ministro da Eucaristia, então ele era bem ativo, né, dentro da igreja. E aí ele falou pra mim assim, eu conversando com ele, falei, olha, eu não posso acreditar, porque Deus é pai. Pra mim, Deus é pai. Ele não é meu chefe, ele não é meu dono, ele é meu pai. Pai tem sentimento. O pai não te dá ordem e não te dá bronca porque ele te odeia. Ele te dá ordem, te dá bronca porque ele quer o melhor pra você. Isso. Então eu falei assim, se o meu pai aqui de carne e osso, meu pai que foi lá comeu minha mãe e eu nasci, esse cara. Se este cara, que é um ser humano tão falho quanto qualquer outro ser humano, me ama a ponto de aceitar as minhas decisões e apoiar que eu seja feliz do meu jeito, como é que eu posso entender que Deus, que é o amor maior, vai olhar pra mim e falar, você é assim? Não te amo mais. Esquece. Não, você Isso resumiu. acabou lá no Velho Testamento. cruz. Entende? Porque aí eu tô... Se eu pensar isso, eu tô questionando o amor de Deus. Exato. Não, com certeza. E às vezes Você os tá querendo homens questionar o amor de Deus? faz você pensar isso, tipo... Como Sendo assim? que eles que estão fazendo as regras. Desde que você não esteja fazendo mal pra outra pessoa... Sabe? Eu não tô falando, Deus me apoia porque eu quero matar alguém. Não. Eu tô falando assim, a gente não estava feliz, o casamento acabou, ele formou outra família, eu segui a minha vida e tá tudo bem. Como é que eu vou acreditar que Deus condena isso? Não tem como. Ó, uma coisa que aconteceu na igreja quando eu era moleque, quando eu comecei a revoltar. Uma menina engravidou de um outro menino da igreja, 2 adolescentes. Cara, a igreja crucificou, né? Aquele Lógico. lance todo. Aí um dia, domingo, às vezes domingo de manhã tem a escola bíblica dominical, aquelas coisas todas. Aí depois, às vezes, alguns domingos tinha a assembleia da igreja, né? Aí tem que estar o quórum, todo aquele lance. Fizeram uma assembleia pra chamar a menina na frente da igreja. Não pra ela acredito. Ela foi lá na frente, teve que pedir perdão, aquele lance todo. Não. E ela foi retirada do hall de membros da igreja por causa disso. Eu lembro que eu tinha acho que uns 13 anos. Eu lembro que eu entrei no carro e falei assim, eu tava indignado, moleque. Eu falei assim, cara, como vocês fazem isso com a menina? A menina foi humilhada. E agora é o Quando ela seguinte, mais precisa de apoio... Cara, parece calma. que era 4 mil anos atrás, tá ligado? Parece que é 4 mil anos atrás. Aí eu falei assim, bizarro. beleza, agora ela foi excluída do hall de membros. A menina, né, tá fudida, entre aspas, assim, cabeça e tal. Ela vai pra onde agora? Se a igreja virou as costas pra ela, pra onde ela vai? Pro mundo? Aí eu comecei... Aí vão meter o pau nela porque ela foi pro mundo. Ela aí toda sequelada, ela, assim, porra. Mas o que ela vai fazer agora? Ela foi excluída do hall de membros da Adolescente. igreja, ela vai pra onde? Mas aí é massa de ver, assim, quando eu achava nojento até... Algumas pessoas mais antigas da igreja, assim, com aquele olhar, assim, mesmo de julgamento e etc. Falei assim, gente, que loucura, porque essa menina vai pra onde agora? O que ela vai Jesus não fazer? julgou as mulheres que estavam ali. Pois é, cara. Exato. Aí a gente, que é falho, vai julgar. E outra coisa, a Exato. igreja, Não. cara, ele é lugar pra pessoas perdidas. Exato. Ela não é lugar pra santos. Se tivesse- Pessoas santas. Lá é pra quem tá machucado, pra quem é uma adolescente criando um filho sozinho e tá desesperada. Não é pra igreja tirar essa pessoa de lá. Exato. Não é pra um homem tirar. Cara, é isso que fudeu toda a E minha quando cabeça. ela mais precisa estar lá. Exatamente. Exato. E aí foi exatamente isso, cara. Foi uma série de coisas. Falei, mano, desculpa, Quando eu pai, mãe, isso não é pra mim. O dia que eu revoltei pra sempre, assim, quando eu falei assim, agora eu esquece. Mas assim, eu mudei de igreja, melhorou, né? Quando eu fui pra terceira igreja batista, melhorou, que tinha o meu pastor lá, o pastor Edwin, que era totalmente Até diferente do hoje, jeito que gente boa pra Até hoje, caramba, o cara. meu pastor, ele. Sossegado. Aí, cara, bodas de prata dos meus pais. Eu tinha uns 14. Aí eu tava de banco por alguma coisa que eu tinha feito na igreja Tá de lá. banco Aí que você não pode tocar no Você louvor. fica meio de castigo. Uhum. Eu não pude tocar nas bodas dos meus pais. Eu lembro que eu fiquei indignado, mas eu obedeci. Isso que é o ponto também. Você aprende a ser obediente, hierarquia, etc. Mas eu falei assim, cara... Aí, na época, eu já falei assim, bicho, nunca mais vai voltar essa data. Já pensou se meus pais morrem, não vai ter uma boda de ouro? Aí eu não toquei, não. Porque pô, os caras falaram que não por causa de um eu fiquei castigo. indignado. Não Falei podia assim, abrir bicho, uma exceção, se sabe? fosse hoje, eu ia mandar todo mundo pros caralho e ia tocar, tá ligado? É muito Mas complicado isso, cara. é muito complicado. E os nossos pais, quando a gente virou dupla sertaneja, o que eles ouviram dentro da igreja? Os foda. filhos de vocês Tá tocando estão no tocando no mundo. O dom que Deus deu, Tá não sei o enterrando. quê. E, pô, e ouviram, hein? Até que um certo tempo eles pararam de engolir e devolviam. Eu Porque falei na assim, igreja, né, pra quem era músico, Bruninho, na época, hoje eu acho que tá bem mais tranquilo. E eu acho que é o certo. Na época tinha aquela parada, tipo assim, se você não toca pra Deus, você toca pro demônio. é isso. Você não toca pras pessoas, tá ligado? Você não toca no barzinho, você tá lá tocando no barzinho. Você tá tocando pro adorando o Satanás. demônio. Você tá lá com a vela, os tridentes lá, ou sei lá o que ela fosse. Eu e o David tem uma vontade de fazer umas pegadinhas, assim, sabe? Criar umas fanfic, tipo a da Valesca Popozuda de carregar o telefone. A gente tem vontade de levar umas túnicas brancas de algum show, assim.
Aí colocar nós, da Túnica Branca, o pessoal da banda, fazer uma roda, colocar uma música New Age, assim, deixar uma porta do camarim entreaberta pra alguém passar e ver, tá ligado? Eu falei assim, cara, os caras fazem um ritual aí antes de começar o show, tá ligado? Mas nunca fizemos, ainda. Agora, se não é uma coisa divina, o que a música fez pelas pessoas nessa pandemia é o quê, então, né? Pois é. Uma vez eu fui no show do Coldplay, eu tava com o Euler, um compositor, e você sentindo aquela energia, as pessoas... Deve ser uma energia As do pessoas tocadas, assim, né? Como fala nos termos gospel, né? Pessoas tocadas. Aí o Euler pegou, olhou pra mim e falou assim, Bruninho, se Deus não tá aqui, eu não sei onde ele tá. Aí eu olhei e falei assim, ele tá aqui. É a música, Olha, bicho. arrepia de lembrar. É claro que sim. Eu falei assim, ele tá aqui, cara. Você sente, tá ligado? Você sente. Eu Tem falei assim, mesmo. bicho, é... Eu fui Músicas do descobrir Coldplay tem há muito disso. pouquíssimo tempo que a Creed é uma banda gospel. Eu não sabia. Creed. Inclusive, o Eu Scott ouvi Stapp, essa coitado, conversa. ele deu uns... Não sei se ele, como que ele tá agora, recuperado, que ele tava perdidão, né, mano? É, né? É, ele deu uma perdidaça aí de drogas, caralho, depressão, é foda. Mas é uma bandaça. E É uma vocês tinham bandaça. que referências quando vocês eram adolescentes? A minha foi de Legião Urbana a adolescência inteira, cara. Eu só ouvi música gospel até os 16 anos. Mas em paralelo eu tava ouvindo que tava tocando no rádio. Eu sempre produzi desde os 12 anos, então eu sempre fui um vendidinho musical, assim, um prostitutinho. Você Porque produzia? eu produzo desde os 12 anos. Aí... Chato pra caralho produzir, né? Exigente, hein? Aí eu estava escutando o rádio, que tocava na rádio, e música gospel. Aí com 16 anos eu fui descobrindo as coisas fora da igreja, comecei a tocar um pouco fora da igreja já com 16, já. E em seguida já conheci o Davi, a gente começou a tocar em banda. Aí eu comecei a Aí ouvir largou o pagode. outro Bruno. Larguei o Largou Bruno outro Bruno. Romano. Tá fazendo muita piadinha. Mas eu ouvi muito... Ele já tava no stand-up nessa Oficina. época? Ele já tava fora. Na igreja, você fala? Não, no stand-up. Não, não tava. Não, né? Não, foi Tem depois. muito tempo isso. Foi muito tempo. Oficina G3? Oficina G3, eu ouvi Isso muito aí Banda sim. Resgate, ouvi muito Diante do Trono, isso até os 16 anos. Depois, Diante do quando eu Trono. pude me permitir, Ouvi né, até o ouvir. 3. E o bom disso aí que eu demorei a começar a escutar música secular, né, como diz lá, porque eu tenho, tem muita coisa pra eu ouvir até hoje que eu não conheço, tá ligado? Então toda vez quando eu comecei a conhecer o Davi, eu nunca tinha escutado AC/DC. Pô, quando eu custei AC/DC, até hoje, dependendo velho. das coisas que eu escuto, assim, esse dia eu tava ouvindo um disco com um amigo meu, eu falei assim, ouve essas músicas aqui do AC/DC. Aí você vê as paradas de lá de trás, os caras trabalhando o estéreo, tinha acabado de nascer o estéreo, uma guitarra aqui, outra aqui, você fala, Dobrava as que guitas. loucura. E sabe o que eles faziam? Às vezes gravavam aqui, gravavam só a guitarra crua e outra com efeito, assim, pra dar um pano Aí novo. esquece, aí, Então por você exemplo... não tinha o sertanejo forte em você? Aqui Então- a gente é de Campo Grande, mano. É, Não lá, tem jeito. regionalmente cultural. forte. É A gente cultural. escutava Mas você falou que não tudo, escutava. beleza. Porque a gente era músico de igreja, tinha que escutar tudo. Mas, cara, o sertanejo, ele tá tocando em qualquer lugar lá na cidade. A gente não tava escutando, mas você ligava no rádio, era Jades e Jadson. O churrasco Sim. da João família Paulo e tal. Daniel, Zé de Camargo, Luciano. Aí tem um churrasco da família, não sei o que, Só você vai. sertanejo. Esquece. Bailão. Meus irmãos mais velhos, quando eu era moleque, eles eram adolescentes. Eles iam em baile. Então eram os caras que usavam E no CTG. chapéu, fivela. Então tinha os discos lá do Garoto de Ouro, Dalma Serrana, que é a música gaúcha. Então é um negócio que vem por osmose. É de Campo Grande, o cara mais Entendi. roqueiro de Campo Grande, ele vai conhecer todo o repertório do Jades e Sim. Jadson. Não Com existe certeza. roqueiro quando toca evidências. É tipo Exato. isso. E lá É tipo isso. Lá é exatamente isso, cara. Inclusive, tipo, tem várias bandas de rock de Campo Grande que fazem versões de sertanejo em hardcore, às vezes. Quando a gente já toca- Sensacional. Quando a gente ia Muito tocar no louco. barzinho, quando a gente começou a tocar em barzinho, a gente tocava as coisas MPB, etc, mas tocava tudo sertanejo também. Sem a gente saber o que a gente ia virar, assim. Não Aí era a gente tocava dupla ainda, tudo. né? né? Só pra... E uma Muito coisa louco. que a igreja também deve ter dado pra vocês, assim, é questão de dividir voz. Com certeza. Isso aí, cara, você Porque é difícil matou, pra caramba. matou a pau isso aí, porque é meio que natural, assim. A gente cantou em corais, né, na igreja. Então é uma coisa que vai... Assim, eu não pensei, falei assim, pô, vou botar lá atrás, pô, Bruninho, vou botar uma dupla, eu vou ser Nunca. segunda voz, eu vou cantar assim. Cara, é natural. Por que é natural? Porque com certeza foi na igreja que foi plantada aquela semente da segunda voz, tipo, vendo o coral da igreja dos mais velhos, falando, aquela pessoal tá fazendo Uma um terça. contralto ali, vamos ver o que é aquilo. A gente que tocava junto só, a gente não cantava. Então a gente cantava junto em rodinha quando ia fazer alguma resenha. Só que por ter cantado na igreja já os dois e ter a mesma formação musical, quando a gente foi cantar junto, já o dueto saiu meio pronto, assim, já. Aí foi assim que começou Timbrou, a dupla. né? Exatamente. Assim começou. Porque eu tava tocando em barzinho e eu chamei o Bruninho e falei assim, Bruninho, vamos lá. Eu tava tocando sozinho, né? Eu falei, vamos lá comigo, cara, vamos lá. O cara ofereceu 80, eu não quero ir sozinho, vamos rachar. Vamos lá, Eu falei, vamos rachar, tomar uma cerveja, trocar Quarentinha ideia. cada. Carentinha É, cada, pagamos, né? quarentinha Saímos quadra. devendo. Exatamente, mas vamos lá Saímos tomar devendo. uma. E era A gente foi mais pra tomar uma do que...
e tal. E, cara, a gente não tinha feito essa experiência, feito esse experimento, né? De a gente fazer divisão de vozes, violão e voz, assim, sabe? Então, aconteceu. O Bruninho... Como eu já cantava antes no bar, eu comecei a cantar umas músicas, o Bruninho cantava outras. Aí eu comecei a parar de cantar as músicas, o Bruninho começou a cantar só, eu comecei só a fazer segunda pra ele. Eu falei, cara, olha que massa que ficou. E aí foi. E eu não sei fazer segunda, gente. Você Então, não sabe? não. Eu tento, assim, Mas é uma o parada Davi? que eu... Não, pô, o Davi é o... sou- Davi é o melhor cantor que eu conheço na minha vida, é o Davi, gente. Obrigado, cara. É Eu verdade. sei que é mentira, mas É mentira. Tá bom. Mas eu sei fazer a verdade. segunda voz, cara. Eu sou um cara que me dediquei bastante pra segunda voz. Porque assim, quando a gente quando a gente montou a dupla, como dupla mesmo, né? Eu não tinha aquela bagagem sertaneja que o Bruninho tinha e tal. Mas eu acho isso sempre admirei nele, porque ele veio fazendo uma segunda voz que Exato. ele teve que construir a segunda voz dele. Ele A fazia minha segundas vozes de pop rock, das coisas da igreja, que é outra divisão, né? Mas ele veio pro sertanejo, ele começou a ouvir muito Mateus, etc. Isso, os assim, caras e começou a mais criar a novos, segunda assim. voz dele, que acabou Legal. sendo Por diferente. isso que eu acho ele. que... exatamente. Por isso que eu acho que assim, eu me esforço pra ser um segunda voz. Não um bom segunda voz, que eu acho que ser bom ou ruim, isso é muito relativo, isso é de quem ouve. Mas eu me esforço pra ser um segunda voz autêntico. Sim, porque Entendeu? às vezes Você você faz na é, intuição. Mas se você só faz Você é. intuitivo, Você faz o fica que os muito outros fazem, óbvio. né? O seu cavanhaque é perfeito, feito por Deus. Já começa por aí, Tá lá ó. no desenho. Cavanhaque vem pronto. Vem pronto, você não tem nem barba. Só Do tem genético. É sério? Verdade, eu não faço barba não, só nasceu aqui. E aí- Incrível. E eu não Duvido, tenho velho. pelo, cara. Não tenho nada. Duvido, cara. Juro por Deus. Que seu cavanhaque é assim. Só cresce aí. Né? E não pus remédio minoxidil pra crescer o cavanhaque. Ele simplesmente Ele cresceu é só aqui. assim. Aqui é nada, velho. Zero, assim, nada. Mas eu queria ter uma barba pra, sei lá. Eu tô deixando a Um minha cara de crescer mal. porque eu quero ficar igual o Henrique do Henrique Juliano pra ver se o Orc Show contrata a gente. Porque lá tem que ter a barba grande, usar um chapeuzinho. Pô, eu faz acho que uma mais música então pra nós aí. Vamos fazer isso. Mais uns Vamos. 2 anos, eu acho que... Mais uns 2 meses, eu acho que os caras vão olhar pra gente por causa da minha barba.